Você gosta de cozinhar, desenhar, pintar? Você estudou para isso? Tem conhecimento técnico? Muitas vezes não. Isso não te impede de praticar essas atividades ou quaisquer outras. A criação é livre e exatamente por isso é criação. Eu sou Zé Luiz Rodovalho, seu novo guia prático sobre composição, e estamos começando mais um Composição Sem Limites. Comentamos algumas coisas no vídeo da semana passada sobre a ideia sobre o começo da composição. Muitas vezes o passar as ideias para o papel, isso começa muito cedo, na infância, na escola, no diário escolar, desde memórias, conflitos e momentos com amigos, com família, férias, etc. E não deixa de ser um processo criativo. E esse processo não está tão distante do processo de criação poético-literária. E, mais para frente, quem sabe musical, por que não? Quando se fala em compor, quando se fala em criar em geral, seja a criação artística que for, mas principalmente a composição, que é o foco do nosso canal, existem, como também já falamos, alguns pré-requisitos ou alguns rótulos. Diz-se muito que o artista tem que ter um talento, necessariamente, e o talento não é exclusividade de artistas ou de esportistas. Para criar, não necessariamente se precisa ter o talento ou ter nascido para isso, e também, como falamos, não precisa necessariamente de um conhecimento técnico obrigatório. Novamente, eu gosto sempre de frisar isso, nós não desfazemos da técnica e não eliminamos a importância dela. Claro que ela pode contribuir, mas não deve ser tomada como uma obrigatoriedade para que se faça uma criação. Vamos pensar hoje um pouquinho sobre inspiração e sobre técnica. Inspiração é uma coisa que sempre perpetua, sempre está envolvida quando se fala em música, em arte em geral. Talvez até se fale mais em inspiração do que técnica. Vamos entender um pouquinho mais do que é cada uma dessas palavras de acordo com algumas definições de dicionário, e vamos falar também de intuição. Inclusive, aproveitem para ouvir a música Intuição do Oswaldo Montenegro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa música fala sobre a liberdade da criação. Vamos entender um pouquinho sobre a descrição dos dicionários. Eu peguei aqui a descrição do dicionarioinformal.com.br sobre intuição. É a percepção de acontecimento, verdade ou pressentimento sobre acontecimentos futuros. Segundo o dicionário informal, existe até um processo de percepção, ou seja, uma sensibilidade, uma sensitividade muito grande relacionada a isso. Isso está longe da técnica. A intuição, segundo o dicio.com, é a capacidade criativa dos artistas. A gente vê que esse dicionário, o dicio.com, praticamente exclui todas as outras profissões e traz a inspiração como uma capacidade apenas dos artistas. Na verdade, não é só isso, qualquer pessoa pode ter uma inspiração. Se nós pensarmos no processo de criação poético-literária musical, nós podemos pensar que a intuição ou que a inspiração é um momento em que você está fazendo qualquer atividade que seja, lavando o carro, fazendo uma caminhada, assistindo a um programa de TV, e imediatamente, sem que você pudesse prever, vem um tema quase que pronto na sua cabeça, até um tema melódico pode ser também, e você já sai com uma canção como se estivesse tirando do forno. Ela vem quase que pronta. Isso seria uma inspiração. Você pouco usou da sua capacidade técnica, do seu conhecimento técnico, e a canção já veio, seja a letra, ou seja a melodia, ou seja os dois, já veio quase que pronto. Isso é uma coisa que acontece com alguns artistas, com alguns mais, outros menos, mas não é uma capacidade exclusiva dos artistas. É positivo? Claro que é. Você ter uma composição já vindo pronta para você é o sonho de todo compositor, mas não é uma regra, isso não vai acontecer com tanta frequência. Para alguns acontece mais, para outros acontece menos. Existe um problema de depender da inspiração, que é o seguinte: a inspiração não vai acontecer e não vai aparecer no momento em que você queira. Quero fazer uma música, inspiração, a música sai pronta. Isso não vai acontecer sempre, aliás, depende pouquíssimo de você. Então, quando esse processo criativo entra numa estiagem, o compositor, provavelmente vai passar um tempo sem criar, o que não é positivo para o profissional dessa área. Eu conheço compositores que dependem bastante desse processo criativo, e muitas vezes a queixa deles é exatamente essa: puxa, Zé Luiz, não tenho criado porque estou sem inspiração. O que eu faço no momento em que a inspiração me abandona? Eu vou buscar outra saída. A outra saída seria a técnica. Qual técnica, que tamanho de técnica, que conhecimento, que nível de conhecimento técnico eu preciso ter? Falamos também no vídeo da semana passada. Para eu começar a compor, para eu poder compor, eu preciso de duas coisas essenciais: a ideia e a vontade de colocar essa ideia em prática. Primeiro de tudo, eu preciso da ideia. Se eu não tiver uma ideia, eu não vou nem ter o ponto de partida. Então, a partir do momento que eu tenho a ideia e a vontade de colocá-la em prática, eu posso buscar conhecimentos técnicos, mesmo que não sejam aprofundados. Como já falei, eu não sou conhecedor técnico ou teórico do instrumento, da música, tenho conhecimento bastante superficial, e isso não me impede de compor. Então, um conhecimento técnico não muito aprofundado, mas que seja suficiente para que eu possa eliminar ou escapar desses períodos de estiagem
que vão acontecer invariavelmente quando eu dependo exclusivamente da inspiração. Se eu penso em composição ou escrita, né? Se eu penso numa criação poética, por exemplo, eu preciso de uma ferramenta. E essa ferramenta, a não ser que exista algum problema, essa ferramenta todos nós temos. Eu preciso saber falar e talvez até escrever, se nós pensarmos nos escribas, se nós pensarmos nos primórdios, as primeiras canções trovadorescas, até recentemente em alguns lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, nós temos pessoas que ditam as cartas para os escribas, né, os escribas atuais, enfim. Então, mesmo que eu não saiba escrever, eu tenho ainda, pensando no pior dos casos, né, eu tenho ainda assim a possibilidade de criar um texto literal, desde que eu tenha a fala. Então, se eu tenho a fala, eu sou capaz de criar, se eu tenho a escrita facilita, né? Se eu tenho a fala, eu sou capaz de criar um texto literal. A parte da música talvez não seja tão simples assim, porque aí normalmente se pensa no conhecimento, mesmo que básico, de um instrumento. É importante? Contribui, sem dúvida nenhuma. Se eu sei alguns acordes de violão, de piano ou de qualquer instrumento que seja, sem dúvida eu tenho maior chance de compor uma melodia comparado a uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum de um instrumento. Mas o que acontece? Se eu tenho a audição, isso já me basta de alguma maneira para eu começar a produzir alguma melodia. Eu ouço os pássaros cantando, eu ouço o trem passando, eu ouço uma buzina, eu ouço uma melodia já existente. E um dos capítulos nossos, um dos nossos vídeos, nós vamos falar bastante sobre antropofagia artística, que é exatamente essa técnica de se inspirar em outras artes já pré-existentes, e isso é natural do ser humano. Então, se eu tenho a capacidade de audição, por que não transformar o que eu ouço, seja um trinário, um passarinho, numa melodia assobiando, cantarolando, seja da maneira que for, ou seja, eu não dependo exclusivamente do instrumento. Até vou mencionar um querido amigo, pedi permissão para ele deixou, Casé Mota, compositor lá do Rio de Janeiro, que não toca nenhum instrumento, não é poeta de formação e faz suas canções. Então, o que permite que ele seja um compositor? Exatamente essa percepção, essa capacidade de ouvir, que a maioria das pessoas tem, e de falar e transformar o que se ouve e o que se observa em palavras e em melodia. Então a gente elimina alguns mitos de que a composição é exclusiva de pessoas que tenham estudado para isso, tenham conhecimento técnico. A nossa pergunta do começo: você cozinha, você pinta, você desenha? E muitas vezes não se estudou para isso. Então, a partir de hoje a gente fortalece a nossa capacidade artística, mesmo que não se tenha um conhecimento técnico para isso. Não se deixem abalar, você tem condição, você tem capacidade de criar, se esse for o seu desejo. Por hoje é isso, nós vamos ficar por aqui. No nosso próximo vídeo, eu não lembro o que nós vamos falar, já vou voltar aqui. Por hoje é isso, nós vamos ficar por aqui. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre técnicas simples de composição. Vamos começar a entrar um pouquinho mais nessa parte técnica, algumas dicas bastante simples, nada muito rebuscado, nada que exija um conhecimento técnico muito alto, seja de um instrumento ou da escrita ou da língua em si. Nós vamos começar algumas dicas práticas, algumas técnicas simples para composição. Nós vamos dividir isso em duas partes. Primeiro nós vamos falar sobre a criação poética e depois, em seguida, nós vamos para a criação musical. Então por hoje é isso, pessoal. Deixem também suas dicas, suas perguntas, sugestões de temas para que nós possamos abordar nos próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, assim outras pessoas poderem realizar esse desejo de compor sem limites.